Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos no 66º dia, dia 5/7. Nós vamos dar sequência à nossa leitura no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 33 em diante. A partir daqui, daremos a sequência. Quero lembrar você que ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para inscrever-se. Tenho certeza que você encontrará conteúdos que edificam a sua vida. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ensina-nos, ó Deus, a andarmos de acordo com a tua santa palavra. Fala conosco, fica conosco, Senhor. Não queremos ser apenas ouvintes ou leitores, mas praticantes da tua palavra. Amém. Jeremias capítulo 33. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das coisas das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataques e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor, porque desta cidade esconde o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e a de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, como com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor, glória entre todas as nações. Nações da terra que ouvirem todos o bem que eu lhe faço, temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som de festa, de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor, nosso Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas, sem animais, em todas as suas cidades, haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos, nas cidades da região montanhosas, nas cidades de Safelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia, naquele tempo, farei brotar de Davi um rebento de justiça, e ele executará o juízo com justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem os sacerdotes, os levitas, faltará homem diante de mim,
para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo assim, diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança, como o dia da minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite no seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, você notou o que esse povo está dizendo? Então, estão dizendo as duas famílias que o Senhor escolheu, essa ele rejeitou. Assim, desprezaram meu povo ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor, e se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer, se eu não mantiver as leis fixas nos céus e na terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte, deles me compadecerei. Jeremias capítulo 34. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, todos os povos lutavam contra Jerusalém, contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor, eis que entregarei essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face e falará com ele pessoalmente. Você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimam em honra aos seus pais e os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo, ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Edequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis, Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só esta havia ficado. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, pois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse o seu escravo hebreu, cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, libertando cada um seu escravo, cada um a sua escrava, de maneira que já não retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois de mudarem de ideia, fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz uma aliança com os pais de vocês, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos, cada um deve libertar seu compatriota hebreu que tinha sido vendido a vocês como escravos, depois que ele tivesse servido durante 6 anos. Você lhe dará a liberdade, mas os pais de vocês não deram ouvidos, nem atenderam. Há poucos vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos olhos do Senhor, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim no templo que se chama pelo meu nome, mas agora vocês mudaram de ideia, profanando meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles,
e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um ao seu companheiro, cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregou liberdade para vocês, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com que os homens que transgredirem a minha aliança e não cumprirem as palavras da aliança que fizeram diante de mim, ou mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram no meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá, de Jerusalém, oficiais, sacerdotes, todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei na mão dos seus inimigos e nas mãos dos que procuraram tirar a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus, animais selvagens. Quanto a Sedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei na mão dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que essa cidade de Judá fique em ruína, sem moradores. Jeremias capítulo 35. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: vá à casa dos recabitas e fale com eles, e leve-os à casa do Senhor e a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e com os irmãos deles, com todos os filhos deles, e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gidalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinhos, copos diante dos filhos da casa dos recabitas e disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, não possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas para que vocês vivam muitos dias sobre a terra e em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca beberemos vinhos, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construiremos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo o que nosso pai Jonadab ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra a cidade, esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. A palavra de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou os seus filhos que não bebam vinho, nem foram que não bebam vinho, foram guardados. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem à ordem de seu pai. A mim, porém, que tenho falado com vocês, sempre de novo vocês não obedecem. Sempre de novo eu envio todos os servos profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, o seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-lo. Assim vocês ficarão na terra que eu lhes dei a seus pais, mas vocês não deram ouvidos e não atentaram. Os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel:
eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei eles e não responderam. A casa dos Recabitas, e à casa dos Recabitas, Jeremias disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês obedeceram ao mandamento do Jonadab, pai de vocês, guardaram todos os preceitos que fazem tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem para me servir. Jeremias capítulo 36. Quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Esta palavra do Senhor veio a Jeremias: Pegue um rolo, um livro e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes, e venha a converter-se, cada um do seu mau caminho, e não lhes perdoe a iniquidade, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias. Baruque escreveu o rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: Estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo da casa do Senhor no dia do jejum. Leia também diante de todos de Judá que vêm às suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor. Cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira, o furor do Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado na casa do Senhor. Leu as palavras do Senhor que escrevera no livro. No nono mês do quinto ano, no reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor todo o povo de Jerusalém e a todo o povo que vinha das cidades de Judá, de Jerusalém. Então disse de todo o povo, a casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova, na casa do Senhor. Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu estas palavras do Senhor que estava naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que as duas autoridades estavam ali sentadas, o escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías anunciou todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: Por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. Baruque leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas as palavras, entreolharam e se atemorizaram e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque: Diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que editou? Baruque respondeu: Ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: Vá esconder-se e leve Jeremias com você. Ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama,
As autoridades foram ao ato do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão de Elisama e leu diante do rei todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo 9º mês do ano. Diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo e que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviu todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jaramael, filho de Amileque, e Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, profeta, mas o Senhor havia escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E Joaquim, rei de Judá, diga, e a Joaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo? E perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente virá o rei da Babilônia, destruirá esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à gelada da noite. Eu castigarei bem como a sua descendência, os seus servos, por causa da iniquidade deles, sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os povos de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo, deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, a qual escreveu nele conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Jeremias capítulo 37. Ezequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou no lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Ezequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, fosse falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo que ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito, quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: diga ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para que me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará à sua terra do Egito. Então os caldeus voltarão à sua cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão as cidades e queimarão. Assim diz o Senhor. Não se engane, dizendo: sem dúvida, os caldeus irão embora, porque eles não irão embora, porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem delas apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um da sua tenda, e queimariam todas as cidades. Quando o exército dos caldeus, que havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir
à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: Você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: É mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não deu ouvidos e prendeu a Jeremias e levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram e prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para a sua casa e, em secreto, lhe perguntou: Alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: E continuou: O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: Em que pequei contra o Senhor, ó rei? Ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhe profetizam, dizendo: O rei da Babilônia não será contra vocês, nem contra essa terra? Agora, ó rei, meu senhor, escute o que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusesse Jeremias no pátio da guarda, e cada dia dava-lhe pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem de ser morto, porque está dizendo essas palavras. Desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, as mãos do todo o povo. Este homem não procura bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água, apenas lama. Jeremias se atolou na lama. Obed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Obed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: O rei meu. Obed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei meu, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram ao profeta, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Obed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens, e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Obed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, pegou algumas roupas usadas e trapos, e desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Obed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e esse trapo nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez, e puxaram Jeremias e as cordas, e tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada da casa do Senhor, e disse: Eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: Se eu disser algo, por acaso o Senhor, o rei, não me matará?
mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus do exército, Deus de Israel: Se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Essa cidade não será queimada. Você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não render os oficiais da Babilônia, em- então ao oficiais da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, eles queimarão e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho receio dos judeus que passam para o lado dos caldeus. Pode acontecer de que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles recebam, zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: Eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou dizendo. Então, tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser render, isso é o que o Senhor Deus me mostrou. Todas as mulheres ficarão na casa do rei, serão levadas aos oficiais da Babilônia, que dirão: Os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora, mas agora que os pés do rei se atolam na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia. Esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: Que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se autoridades souberem que falei com você, vierem procurar e lhes disserem: Conte-nos o que foi que você disse ao rei, o que ele disse a você, não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: Apresentei minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta para a casa de Jônatas, para que eu não venha morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo que o rei havia conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias capítulo 39. Jerusalém foi tomada, era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio: Nergal, Sarezar, Sangar, Nebo, Seraquim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mague, todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram de noite e saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as muralhas. Fugiram em direção ao vale do Jordão, mas os exércitos caldeus os perseguiram e alcançaram Zedequias. Nas campinas de Jericó, eles prenderam e levaram a Riblá, na terra de Amate. Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe pronunciou a sentença. Em Riblá, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias. À vista deste, também mandou matar todas as autoridades de Judá, mandou furar os olhos dele, Zedequias, e o amarrou com correntes de bronze para levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio e o rei e as casas do povo, derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregavam a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas, campos naquele dia. Mas, a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
tinha dito a seguinte ordem a Nebuzaradã, chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele disser. Assim, Nebuzaradã, chefe da guarda, Nebuzaradã, Rabi-Seres, Nergal-Sarezer, Rabi-Meg e todos os oficiais da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Sefã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor, Rei dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal, e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será entregue na mão dos homens de quem tem medo, pois certamente salvarei. Você não cairá a espada, sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 40. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois de Nabuzaradã, chefe da guarda, os pôs em liberdade em Rabá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez como lhe tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam nas suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha e cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado para ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Sefã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhes mantimento e um presente, e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Versículo 7 do capítulo 40. Quando os capitães do exército que estavam no campo, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, ele havia confiado os homens e as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Secarea, Seraías, filho de Tanumete, filho de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de Maacatita. Com eles estavam seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e a seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus, fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia. Tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus em que vierem a nós. Quanto a vocês, colham uvas para o vinho, para a fruta e verão azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Edom, e os que haviam em todos aqueles lugares, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã,
como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Gedalias em Mispa e colheram vinho e frutos no verão da grande abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam no campo foram até Gedalia em Mispa. Eles disseram: Você sabia que Baalins, dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em secreto em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Natanias. Sei que ninguém o saiba, porque deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha aparecer o remanescente de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Jeremias capítulo 41. No sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e dos capitães do rei, foi a Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam junto em Mispa, Ismael, filho de Netalias, e os 10 homens que estavam com eles, se levantaram e mataram a fio da espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador na terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, e os caldeus, homens da guerra, que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns dos homens de Siquém a Siló de Samaria, e eram 80 homens, com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar com eles chorando enquanto caminhavam. Ao encontrá-lo, disse: Venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até lá no meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com eles, mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos trigo, cevada e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado juntamente com o corpo de Dalias é o mesmo que o rei Asa havia cavado, e na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, governador. Ismael, filho de Netanias, levou como prisioneiro e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele ouviram falar todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas do rio Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército viram com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo para Mispa virou as costas e voltou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele reuniram todo o restante do povo de Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de terem matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes da guerra, e mulheres e meninos, e os eunucos que haviam recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerute Queima, que fica perto de Belém, para ali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado
Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Jeremias capítulo 42. Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jazanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximou e disseram ao profeta Jeremias: Apresentemos a você nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque muitos que éramos só restamos aos poucos com você. Pode ver com seus próprios olhos. Orem pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir, que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: Eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor Deus de vocês de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor disser, a resposta declarei a vocês, sem ocultar nada. Então, eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira, fiel contra nós, se não fizermos conforme todas as palavras que o Senhor, seu Deus, nos disser no meio de vocês, seja ela boa ou má, e obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, que pedimos que você ore por nós para que tudo que corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o povo, desde o menor até o maior. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, então eu edificarei e não os derrubarei, e os plantarei e não arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e não faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem, não ficaremos nessa terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos a fome, ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se tiverem firme no propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem propósito de entrar no Egito para morar, morrerão a espada, a fome e a peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, assim como se derrubou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês. Quando entrarem no Egito, vocês serão objeto de maldição e horror, e zombaria, de açoites, deboches. Nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são remanescentes de Judá, não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão enganando a custo da própria vida, porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo, ore por nós ao Senhor nosso Deus, depois conte-nos tudo que o Senhor nosso Deus deu, disser, e nós faremos. Mas agora que eu lhes ordenei tudo que vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada que ele mandou dizer, agora, pois, estejam certos que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejam ir morar. Jeremias capítulo 43. Quando Jeremias acabou de falar, todo o povo, toda a palavra que o Senhor, Deus deles, toda a palavra do Senhor, o Deus deles, a palavra de todas as quais o Senhor, Deus deles, havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osana, Joanã, filho de Careá, todos os homens orgulhosos, disseram a Jeremias, é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não enviou dizer, não entre no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de que nos matem e nos exilem na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, nem os capitães do exército, nem o povo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário,
Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, reuniu todos os remanescentes de Judá, de todas as nações das quais se havia sido disperso, tinham voltado para morar na terra de Judá, isto é, reuniram os homens, mulheres, crianças, as filhas do rei, todos de que Nebuzaradã, chefe da guarda, tinha deixado o cônjuge Dalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias, Baruque, filho de Nerias, e entraram no Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo: Pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa, no pavimento que está à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens judeus. Diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras, que enterrarei a espada a tua terra real sobre elas. Virá, derrubará a terra do Egito, a quem a morte vai para a morte, a quem para o cativeiro vai para o cativeiro, quem para a espada vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e queimará, levando cativo os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como os pastores tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. Amém. Glória a Deus por mais este dia de leitura. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos dar este momento na tua presença. Fala conosco, fica conosco. Queremos, ó Deus, aprender de ti. Que essas palavras, ó Deus, sejam ruminadas por nós, dia a dia. Possamos aplicar. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Deus te abençoe.